Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. 19 requerimentos são aprovados durante sessão ordinária da Câmara. Parlamentar reivindica a reforma da Macuca, um dos mais belos monumentos de Blumenau. Na primeira reunião do ano, o CCJ analisa 13 propostas de lei. 2 receberam parecer favorável. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. O TVL Notícias está no ar. Os vereadores mirins tiveram hoje pela manhã uma reunião preparatória para as atividades desse ano aqui na Câmara. Os novos pequenos parlamentares foram diplomados no final do ano passado e vão ter um ano de mandato. Na reunião, os estudantes dos colégios aqui de Blumenau foram orientados sobre o funcionamento da Câmara Mirim, o uso do plenário e aprenderam mais sobre a função do vereador mirim. A primeira sessão da Câmara Mirim neste ano acontece no próximo dia 19. Recomeçam os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 13 proposições. Foi o primeiro encontro do ano dos integrantes da CCJ. A reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ocorreu de forma muito harmoniosa. Como eu já havia entendido, que no ano passado, no primeiro ano desta legislatura, a Comissão de Constituição e Justiça respeitou a constitucionalidade e a legalidade dos projetos. Certamente este ano nós continuaremos vendo os projetos desta forma, mesmo quando há discussões ou há contraditório entre pareceres jurídicos, será debatido caso a caso para dar o melhor andamento aos projetos na Constituição e que façamos, obviamente, o melhor para a cidade de Blumenau. A Constituição é formada, em sua maioria, por novos integrantes, vereador Adriano, que nunca havia participado da CCJ, embora esteja no segundo mandato, vereador Alexandre Matias, vereador Alexandre Caminha e o relator Bruno Cunha, que já participou, já tem experiência, é professor de Direito Constitucional e dá um grande apoio, grande suporte no entendimento dos projetos dentro da CCJ. Entre as matérias aprovadas pela CCJ está o projeto de resolução de emenda ao regimento interno. Foi uma reunião muito positiva, muito bem conduzida pelo vereador Silvio, que mostra o entendimento desse ano mais do que nunca em cima da constitucionalidade, isso é muito bom. Eu fico muito feliz de ver isso, porque acredito que a gente tem que fazer as coisas, sim, dentro do conteúdo, mas também dentro da forma. Em relação a essa questão da forma, um dos projetos colocados, aprovado agora na CCJ, essa discussão vai ser feita com mais cautela aqui no plenário. Foi, na verdade, um procedimento que alguns vereadores protocolaram, porque tinham projetos de alguns colegas que não passavam na CCJ e entende-se que, na verdade, é um prazo de um ano para você poder protocolar novamente. O vereador, ele tentava, na verdade, alterar uma outra palavra, colocavam de um jeito diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Então, isso, na verdade, fazia com que a gente gastasse um tempo desnecessário, porque aquele projeto já foi analisado, e não era justo aquilo em relação ao projeto de outros colegas que se sentiam lesados. Esse projeto foi encaminhado com a assinatura de alguns vereadores, foi passado agora essa análise técnica, constitucional, com parecer jurídico aqui da Casa favorável, e aí vai ser feita essa discussão de uma forma mais aprofundada aqui na Câmara. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou na reunião da tarde desta terça-feira o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Bombeiros Comunitários de Blumenau. A proposta recebeu parecer favorável e segue os trâmites nas demais comissões. Vou dar a minha contribuição, também como relator da Comissão de Finanças e, claro, hoje, como a primeira nossa reunião, uma pauta bem reduzida, em função de que nós precisamos saber dos projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós temos aqui um projeto relevante que declara de utilidade pública, principalmente também a nosso querido Corpo de Bombeiros, onde lá os voluntários também se organizam, para que eles também possam receber do município um apoio financeiro, quem sabe, para que eles possam continuar fazendo esse grande e brilhante trabalho que eles fazem para a nossa cidadão blumenauense. A CIB, Associação Empresarial de Blumenau, divulgou nota para informar que está pedindo apoio dos deputados federais para a aprovação da reforma da Previdência. A entidade enviou correspondência aos 16 deputados federais aqui de Santa Catarina, solicitando que os parlamentares votem a favor do projeto. No documento, a CIB reforça apoio à Federação das Associações Empresariais do Estado em defesa da aprovação das novas regras para a aposentadoria.
Veja depois do intervalo. 19 requerimentos são aprovados durante sessão ordinária da Câmara. Parlamentar reivindica a reforma da Macuca, um dos mais belos monumentos de Blumenau. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Amanhã é dia de volta às aulas nas escolas municipais de Blumenau e aqui na Câmara foi aprovado e já é lei a possibilidade das empresas investirem em reformas de escolas e creches públicas. Pela legislação, as doações devem ser feitas diretamente à escola por prestação de serviços ou entrega de materiais para a obra. A empresa doadora pode colocar placa dentro da unidade escolar indicando que é amiga da escola. A lei já está em vigor desde junho do ano passado e a autoria do projeto é do vereador Ricardo Alba. Parlamentar cobra a reforma de monumento histórico aqui da cidade. A Macuca foi a primeira locomotiva de Blumenau. Ela foi importada da Alemanha em 1908. Em 1991, ela foi restaurada e colocada neste local privilegiado, na Praça da Prefeitura, transformando-se num dos principais monumentos da cidade. Mas, infelizmente, ela está assim, sendo deteriorada pelo tempo. Preocupado com a preservação da história e com a imagem da cidade e até mesmo a segurança dos turistas, o vereador Ailton de Souza, o Ito, quer a revitalização da Macuca. A Macuca, ela veio para a nossa cidade em 1909, tem uma história muito longa, é a única no estado que está à disposição, a única no estado. E não podemos deixar um patrimônio histórico da nossa cidade, do estado e do país numa situação que se encontra. Eu acho que ela precisa de uma manutenção urgente, uma cobertura que possa combater o problema da chuva e do sol, para que possa continuar sendo essa imagem turística de nossa cidade, onde a população que vem nos visitar de outros estados bate foto, geralmente com a Macuca aqui próximo da prefeitura, porque é um ponto turístico e temos que tentar preservar e fazer a nossa parte. A Macuca foi colocada aqui na praça na administração do então prefeito Vitor Sassi. O ex-prefeito também defende a urgente restauração do monumento. Esta estrutura metálica tem vida. Ela tem um sentido histórico fundamental para a comunidade de Blumenau. Porque ela foi a primeira máquina que trilhou os trilhos, circulou pelos trilhos de Blumenau. Primeiro para a construção da ferrovia, depois para manobras e também como locomotiva para puxar os vagões. Então nós não podemos perder esse monumento sob preço nenhum, como também o vapor Blumenau, que precisa ser restaurado. Os dois são documentos da nossa vida de cidade. Esta Macuca, ela precisa estar abrigada. Ela fica ao tempo aqui, naturalmente. Se ela for conservada com períodos curtos, ela se mantém. Mas se não, ela terá que ter um abrigo para a sua conservação. Portanto, eu concito os blumenauenses a cerrarem fileiras para que se faça um movimento de recuperação desse monumento histórico de Blumenau. Segundo o vereador Ito, a recuperação da Macuca não pode esperar. Quanto mais o tempo passa, em pior estado ela fica.
O parlamentar está encaminhando proposição ao Executivo, indicando a possibilidade de uma parceria público-privada para a restauração do monumento. Eu tenho certeza que em Blumenau nós temos diversas empresas que têm essa visão. Tem essa visão de ajudar o município e manter a história. Vou tentar, tenho até os encaminhamentos com umas 2 ou 3 empresas, vou fazer agora uma reunião com as empresas, levarei alguém do Poder Executivo para que possa realmente fazer esses encaminhamentos e possa achar uma solução o mais breve possível. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária na Câmara. A sessão ordinária desta terça-feira começou com a tribuna livre, que foi ocupada pelo agente de trânsito Sandro Fávero. Com a presença de um grupo de agentes da Guarda de Trânsito de Blumenau, a categoria cobrou a reestruturação da corporação, com a implantação de um plano de cargos e salários. Na fala dos vereadores na tribuna, Bruno Cunha destacou um anteprojeto apresentado ao Executivo. Substituir, na verdade, a utilização dos copos plásticos por canecas na administração pública. Eu já faço isso no meu gabinete desde o início do mandato. Alguns municípios brasileiros têm feito isso. Curitiba aprovou uma lei municipal muito interessante que faz essa troca de forma gradativa durante 5 anos. Porto Alegre está fazendo essa discussão agora. A gente fez esse encaminhamento, fui lá, registrei isso com o prefeito e a gente está procurando, porque eu acredito, inclusive aqui tem a responsabilidade também de ser presidente da Comissão do Meio Ambiente e eu acredito que algumas ações feitas em grande quantidade transformam. O vereador Adriano Pereira aproveitou o espaço na tribuna para cobrar diversas situações do governo. Relatamos a problemática das obras do BID que estão em algumas ruas da nossa cidade acontecendo. Eu trouxe como exemplo as situações complicadas na Rua General Osório, onde os comerciantes, o comércio e as empresas estão sendo prejudicadas com relação às calçadas, que estão agora praticamente reduzindo de forma radical o estacionamento e o acesso aos estacionamentos de comércio. Então, o comércio ali da região bastante prejudicado. Entre as outras situações, mencionei que ainda está ocorrendo a problemática da falta de água em Blumenau, né, o que a gente tem que correr atrás para resolver, o poder público tem que correr atrás para resolver, né, porque o tempo até nem está tão calor assim, a gente convive com essa falta de água, imagina, né, se chegar aquele calor que é comum ter nessa época. O trabalho de união dos prefeitos na região para a pavimentação da SC 414 foi destaque na fala do vereador Jens Mantel. Já o vereador Odemar Becker comentou sobre os serviços da prefeitura na recuperação da cidade após as chuvas de janeiro. Sempre quando há uma catástrofe, as principais prioridades da Secretaria para atender são as vias rápidas, a via de maior fluxo. Não adianta, por exemplo, uma rua sem saída lá no cantinho, deu um buraquinho lá, a Secretaria ir para lá e deixar uma via principal onde toda a cidade não tenha a sua locomoção. Os trabalhadores não possam pegar o seu ônibus e trabalhar, os trabalhadores não podem pegar seu carro e trabalhar devido àquele defeito naquela rua. Então, vamos poder ter um pouquinho de calma, que nós vamos conseguir fazer todas as melhorias da comunidade, mediante a comunidade trazer as indicações para que o vereador Becker também possa, junto com você, cobrar da Secretaria. Estamos fazendo uma grande parceria junto com 4 municípios, é uma integração de Luizal e Mastranduba, Blumenau e Pomerode, e nós estivemos juntamente com o prefeito Armando Tassi, juntamente com o seu secretário de Planejamento, no sentido de que nós possamos fazer uma grande obra, o asfaltamento que possa ligar essas 4 cidades. Ainda durante a sessão desta terça, os vereadores Ito e Bruno Cunha solicitaram a saída do bloco parlamentar PSB, PMDB, PP, PR e PROS, que foi desfeito. Nas votações, os vereadores discutiram e aprovaram 19 requerimentos, com diversas solicitações a órgãos como Prefeitura, Governo do Estado, Celesc e também operadoras de telefonia. A partir de agora, as intendências da Vila Itopava e do Garcia oferecem também o atendimento da Junta do Serviço Militar. Por enquanto, o órgão atende um dia da semana em cada intendência, nas terças-feiras na Vila Itopava e nas quartas, a partir de hoje, inclusive, no Garcia. O atendimento é para obtenção de orientações e regularização de pendências relativas ao alistamento militar. A sede da Junta Militar aqui em Blumenau é na Avenida Beira Rio, junto com o SAMAI e o PROCON, do lado da Prefeitura. A
quarta-feira será um dia típico de verão em Blumenau. Durante a tarde, as temperaturas sobem rapidamente e a máxima fica na casa dos 32, 33 graus no município. Porém, todo esse calor vai favorecer o desenvolvimento de áreas de instabilidade que vão trazer pancadas de chuva entre o final da tarde e a noite da quarta-feira. Essa chuva pode vir na forma de temporais isolados, acompanhados de trovoadas e rajadas de vento forte. E também de chuva intensa, porém de curta duração. Essa condição típica de verão deve se manter ainda durante a quinta e a sexta-feira. Tatiane Martins, do Alerta Blue, para o TVL Notícias. A partir de hoje tem o nosso agente inédito aqui na TVL, Vilmar Minosso, conversa com o professor da FURB, Ademar Cordeiro. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!